Agora eu vou convidar todos a chegarem mais pertinho para a gente falar de um assunto bem importante, porque é para todos nós sorrisenses e para as famílias, enfim. Vamos falar de saúde mental especificamente, com a equipe de um centro chamado Integrar, né? Mas quem vai falar para a gente o que é esse espaço, vou dizer bom dia primeiro para ele, Matheus Leandro, que é o coordenador da atenção especial que nos brinda com a vinda aqui hoje. Seja bem-vindo, Matheus, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Marlene, muito obrigado à Rádio Sorriso. Nós viemos aqui, né, a convite da rádio, para explicar um pouquinho mais sobre o Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil Integrar, né? Esse ambulatório ele foi instituído no ano de 2020, um pouco antes da pandemia chegar em Sorriso, e tem o intuito de atender as crianças e os adolescentes em sofrimento mental, né? Foi uma demanda que nós sabíamos que existia, né? Até então não existia nenhum serviço específico para atender essa população. E por causa disso, né, a Secretaria de Saúde instalou esse tipo de serviço para amparar essa gama, né, de população em sofrimento mental. Muito bem, vou pedir aqui para a doutora nos explicar, a doutora Isadora Bonassina, isto? Bom dia, médica, ela que atua neste espaço ambulatório integrar. O que se entende, então, por saúde mental? Que tipo de casos vocês podem atender nesse espaço, doutora? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Bom, a maior parte dos casos que a gente atende no nosso ambulatório são de crianças e adolescentes de 5 até completar 18 anos. Casos de ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizado, problemas na escola em relação à concentração. A gente também tem uma grande demanda de crianças que têm problemas de regras, problemas de socialização, principalmente depois da pandemia, que as crianças ficaram muito isoladas, sem aulas na escola, né? Quando essas crianças foram reintroduzidas ao ambiente escolar, a gente teve uma grande dificuldade para que elas se readaptassem a ambientes que tem muitas pessoas, muito barulho, enfim, a própria evolução do conteúdo escolar. Então, a gente acompanha essas crianças para que elas tenham uma reintegração, né, sem tanto sofrimento devido a tudo que a gente passou. Importantíssimo trabalho, né? Falar bom dia aqui também para a Jaqueline Câmara, ela que está aqui e atua no setor administrativo desse espaço, né? Bem-vinda, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Agradecemos aí a oportunidade de explanar um pouco, como o Matheus falou, sobre esse serviço que vem sendo muito importante para toda a nossa população. Muito bem, eu não sei quem vai falar sobre, mas a gente penso que seja importante esclarecer para a população como é que é o acesso a esse serviço. É encaminhado pelo médico? É de livre procura? Como é que é? Pelo fato de ser um ambulatório, né, todo o começo de atendimento ele tem que ser promovido pela atenção primária, ou seja, pelo postinho de saúde. Postinho de saúde. Né? Então, para a população que está nos ouvindo, né, tem algum caso em casa, alguma criança, algum adolescente que está em sofrimento mental, né, ou está apresentando sintomas de depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamento na escola, na família, né, a gente sempre orienta, procure o seu postinho de saúde, né, o profissional que irá atendê-lo vai fazer a solicitação de consulta, né, e o ambulatório vai fazer a triagem, né. Como o ambulatório ele lida tanto com casos mais severos quanto casos menos graves, né, acaba sendo feita uma triagem e acolhido primeiramente aqueles casos mais severos, né? E nesse sentido, Marlene, aproveitar esse espaço da Rádio Sorriso, né, aproveitar toda a gama que a Rádio Sorriso promove, pedir para a população, né, uma atenção redobrada à questão dos cadastros, né, junto à unidade de saúde, né, até a Jaque, né, comenta muito conosco que nós tentamos sempre contato e muitas vezes a gente não consegue contato com o cidadão. Telefone desatualizado ou não atende a chamada. E nós temos vários mecanismos que nós entramos em contato, nós ligamos, entramos em contato com o WhatsApp, né, e infelizmente nós temos um índice de faltosos relativamente alto, porque a população acaba ou não atendendo, né, ou o cadastro está desatualizado. Então,
aproveitar essa oportunidade Sim, né, pedir pedir pra essa atualizar, é só atualizar colocar o cadastro, ir lá atualizar o cartão do SUS no postinho de saúde, Aham. que é extremamente importante para nós. Se não tiver o próprio telefone de um filho, de um irmão que possa passar um recado, é importante, né, Jaqueline? Isso ajuda. Isso, com certeza, né, Marlene? Até porque, assim, é uma demanda que ela existe, então até nós trabalhamos também essa em relação às faltas, como o Matheus comentou, né? Procuramos responsabilizar os familiares para que tenham essa consciência, né? Sim. Da importância desse serviço e da oportunidade que eles estão tendo em ter esse atendimento, Sim. né? Nós vamos hoje em dia marcar, nós temos, como o Matheus falou, o WhatsApp, tem o nosso telefone, então acaba que às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo. Se faltar, interrompe o tratamento. A doutora talvez possa falar melhor, não sei. Dá prejuízo para o tratamento se a pessoa não for? Como é que é o atendimento lá? Que tipo de serviço vocês ofertam? Então, atualmente a gente tem o tratamento psicológico, nós temos preparador físico, nós temos o tratamento médico, nós temos assistente social, né? É uma gama de profissionais que atende esse paciente e a gente tenta olhar ele por a maior quantidade possível de ângulos, né? Para ter um atendimento assim realmente o mais completo possível. Para que uma situação familiar talvez não interfira no tratamento. Mais Exatamente, ou menos isso. Tá. né? Até uma coisa bem importante, Marlene, é que nós fazemos um grupo de pais. Esse grupo, ele é num horário, além do horário comercial de nosso atendimento, né? Ele ficou determinado no horário das 5h30 da tarde. E, recentemente, esse grupo de pais foi premiado num congresso devido aos nossos bons resultados, né? Com eles, porque a gente realmente também tenta trazer a família, orientar como lidar com as crianças, tirar dúvidas. Na saúde mental, a gente ainda tem muito estigma, né? Sim. A gente tem muito preconceito. Bota um rótulo lá e a pessoa é apontada por aquilo. Ninguém quer ajudar, todo mundo só quer apontar o dedinho, né? Exatamente. E ainda acontece muito situações de eu não vou procurar porque eu não sou louco, porque o meu filho não precisa, porque ele não vai tomar remédio, né? Então, a gente acaba desconstruindo muito dessas crenças no grupo de pais. E a gente... tudo, como funciona. Exatamente. E a gente consegue ter um resultado muito bom dentro das famílias, não só com os pacientes, mas também dentro das famílias. Então, quando o paciente vem, quando o paciente comparece às consultas, quando a família se engaja dentro do ambulatório, quando a família realmente se abre para receber as informações que a gente tem, os serviços que a gente oferta, a gente tem um índice de melhora muito grande. Então, as faltas realmente são muito prejudiciais dentro do tratamento do paciente. Sem contar que tira talvez a vaga de alguém que efetivamente fosse comparecer e poderia ser ajudado, né? Isso, exatamente. Até nós procuramos sempre, no caso do orientar, né? Quando houver imprevistos, nos comunicar com antecedência, né, Marlene? Para que a gente possa encaixar outro paciente no lugar e usufruir dessa vaga, né? É só para essa idade, então, de 5 a 18 anos que vocês atendem ali dentro. Os maiores adultos têm outro espaço, né? Tem Marlene, o CAPS, né? A destinação do serviço do Integrar ele é exclusivo para crianças e adolescentes, né? Isso não priva a população adulta do atendimento, né? Enquanto Secretaria de Saúde, nós temos o ambulatório dentro do nosso AME, né? Que nós temos 3 médicos psiquiatras, mais 3 psicólogos para fazer especialidade bem acompanhamento. atendida, eu diria até, E né? aqueles casos mais graves, né? Os persistentes, casos crônicos, nós temos o nosso CAPS adulto, Que também né? atende. Que é demanda espontânea. Então, nesse caso do CAPS, não precisa procurar o PSF. Pessoa que está em franco sofrimento mental pode procurar diretamente o CAPS. Né? Nós temos toda essa gama de atendimentos voltada à saúde mental aqui em Sorriso. Como está a procura por esse serviço aqui, do qual nós estamos falando especificamente, o Infanto Juvenil, e está atendendo a demanda? Como é que está nesse departamento? É assim, Marlene, relativamente é um serviço novo, né, de 2020, e nós tivemos um cenário a nível global, uma pandemia, que prejudicou de forma exponencial a saúde mental de todos nós, né? podemos dizer assim, E isso não...
essa faixa etária foi extremamente prejudicada, né? Principalmente as crianças, os adolescentes que ficaram privados dentro de casa. A escola, né? né? A escola. Uma rotina quebrada de uma hora para outra. Teve uma mudança abrupta em muitas coisas, né? Sim. E, infelizmente, isso interferiu de uma forma prejudicial na saúde mental dessa população. Então, existe sim uma demanda a ser atendida, Reprimida ainda. Reprimida. E, porém, assim, pensando na ótica de ampliar os atendimentos, a Secretaria de Saúde já está trabalhando na construção de um prédio apropriado para a equipe, um prédio amplo, né, do tamanho do atual CAPS, né, e vai mudar um pouco os conceitos de equipe, né. Nós iremos migrar o integrar, em vez de ambulatório, vai se tornar também um CAPS infantil, mudando um pouco as perspectivas, né, a gente tendo uma estrutura maior, aumentando a equipe também, para a gente poder atender cada vez mais o cidadão sorrisense. Com uma atenção especial. O nosso tempo vai caminhando rápido, eu acho que a gente já pode pensar em dizer o que é importante observar, doutora, talvez possa ajudar. Pai, mãe, que está na dúvida, será que eu preciso buscar esse trabalho com o meu filho, esse atendimento? O que tem que olhar? Um dos sinais mais importantes dentro da criança e do adolescente é a mudança de comportamento. Quando a gente observa uma criança ou um adolescente que ele interage, que vai bem na escola, que ele tem uma vida social e, de repente, ocorre uma mudança de comportamento. Essa criança passa a ficar agressiva, ou a se isolar, ou a não querer mais ir para a escola, ou a não querer mais brincar. Quando existe esse tipo de situação, realmente a gente tem que ligar uma luzinha, né, de que algo pode estar acontecendo. A mudança de comportamento, principalmente na criança, é um dos sinais indicativos de que a saúde mental não vai bem. Porque a criança, ela não sabe nos dizer: estou sentindo ansiedade, estou sentindo tristeza, né? A criança, às vezes, ela vai ficar mais brava, mais birrenta, mais agressiva. Então, quando a gente observa que de uma hora para outra uma criança que era dócil, que era interativa, ela ficou retraída e agressiva, a gente liga uma luzinha para que algo esteja acontecendo. No caso dos adolescentes, o isolamento social é uma das principais características. O adolescente não quer mais sair, o adolescente passa a ficar só no quarto, o adolescente não quer mais interagir, não quer mais ir para a escola. Esse é um outro sinal de alerta, né? Além disso, né, se os pais observarem lesões, né, machucados, uso de substâncias, né, esse tipo de situação também liga uma luzinha de que a saúde mental não vai bem. Tem que levar para o doutor lá no postinho, dar uma olhadinha e fazer o encaminhamento. Esse é o caminho, né, para chegar até vocês. Exatamente. Algo mais, gente, para dizermos sobre, Jaqueline? Eu acho que vale, né, salientar também, né, Marlene, vamos dizer assim, um projeto que nós temos lá no Integrar também, é em relação às doações, né? Nós brincamos lá no Integrar, é o nosso brechózinho, né? Sim. Então, assim, nós recebemos doações de roupas, né? Porque, assim, aquilo que às vezes para nós não está mais servindo, não está sendo necessário para outras pessoas, para as outras famílias, é de muita importância, né? Sim. Então, nós atendemos ali demandas de diversas faixas, né, assim, econômicas. Então, tem aqueles que precisam, aqueles que podem doar. Então, a gente tem esse atendimento que também é bem bacana. Legal. Então, nós recebemos essas doações. Então, às vezes, se tem alguém em casa que queira fazer alguma coisa, também estamos de portas abertas, né? E eu queria passar o nosso telefone, o nosso WhatsApp, claro. Porque às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, alguma coisa, e não sabem, né? Sim. Que é o 999792746. Esse é o nosso WhatsApp, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos dispostos aí também, de portas abertas. 9979-2746. Isso. Muito bem, obrigada, Jaqueline. Nós que agradecemos. Obrigada também ao nosso querido coordenador Matheus. Obrigado. Doutora, sempre bem-vinda também, doutora Isadora. Obrigada. Nossa satisfação em recebê-los aqui para falarmos um pouco hoje, então, sobre este Centro Mental Infanto-Juvenil Integrar Saúde Mental, né? O Centro de Saúde Mental. A minha está em falta. Obrigada, gente.